Meu samba não é de fazer mal, não é. É do gueto, é do couro, é carnaval, Noel. Sou do sul, vim sambar, vim pra cantar. Sou do negro do canto de um lugar. Sou Obá, sou filha de Oxalá. Meu Orum, minha terra e meu lar. São Francisco, minha terra, minha mãe. Sou dos pés descalços pelo chão. Sou do povo do amor e da nação. Sou Brasil, Jequitibá, cantiga e flor. Meu samba não é de fazer mal, não é. É do gueto, é do couro, é carnaval, Noel. Sou do sul, vim samba, vim pra cantar. Sou do negro do canto de um lugar. Sou Obá, sou filha de Oxalá. Meu Orum, minha terra e meu lar. Das cores brilho em todas as manhãs. Arco-íris, minha força, meu imã. Natureza me guia pelo ar. Madeira, canta, canta, canto mais. Liberdade em minhas asas pra voar. Chego forte nas águas desse mar. Na corrente me banho devagar. E é pro norte que segue o meu olhar. São Francisco, minha terra, minha mãe. Sou dos pés descalços pelo chão. Sou do povo do amor e da nação. Sou Brasil, Jequitibá, cantiga e flor. Meu samba não é de fazer mal, não é. É do gueto, é do couro, é carnaval, Noel. Sou do sul, vim samba, vim pra cantar. Sou do negro do canto de um lugar. Sou Obá, sou filha de Oxalá. Meu Orum, minha terra e meu lar. Das cores brilho em todas as manhãs. Arco-íris, minha força, meu imã. Natureza me guia pelo ar. Madeira, canta, canta, canto mais. Liberdade em minhas asas pra voar. Chego forte nas águas desse mar. Na corrente me banho devagar. E é pro norte que segue o meu olhar. Lata d'água na cabeça. Lá vai Maria. Lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa. Pela mão leva a criança. Lá vai Maria. Lata d'água na cabeça. Lá vai Maria. Lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa. Pela mão leva a criança. Tá bem, 11 horas 38 minutos. O que ouvimos, Rafinha? Ouvimos Ana Paula da Silva com Canto da Cigarra. A lindeza, Ana Paula da Silva, é bom, ótima. Né? Muito bom. Voltando ao segundo bloco, então, do Observatório dos Conflitos, abrindo aí a primeira segunda-feira do mês, a nossa pauta mensal, falando hoje sobre as questões da mineração e qual a nova realidade
quais as possibilidades, né, de nova realidade aí envolvendo essa questão e essa luta com o André Barbosa do Observatório. Então, né, já que a gente falou do nobre senhor Onyx Lorenzoni, né, lembrando que ele da nossa terrinha aqui, né, Rio Grande do Sul. Pois é. O Rio Grande do Sul tem muito interesse, né, na facilitação da licença ambiental para mineração, né. A gente, na metade sul aqui, tem 2 grandes empreendimentos em vistas aí da mineração, que é em São José do Norte e no Alto Camaquã, né. Sim. Que estão em vias de licenciamento, né. Em São José do Norte, já no governo Temer, a gente teve a emissão da licença prévia, né, num carteiraço. Então, já demonstrando que o IBAMA é um balcão de negócios. Então a gente acredita que com o Onyx tendo muita força dentro desse governo, essas pautas avancem. Então é necessário aqui a gente se organizar bastante em São José do Norte, no Alto Camaquã, para resistir a essa empreitada. Porque agora vem a cavalo, sabe? E aí já existe uma luta acontecendo, nós já temos resistências, estamos tentando organizar algumas coisas pro final do ano aí, logo mais vocês terão notícias, tá? Mas eu acho que é da gente começar a se preocupar, forte mesmo, o povo de São José do Norte, porque se num outro governo a gente já tinha esse atropelo, a tendência é que esses 2 empreendimentos assim venham forte e a gente vai ter que pensar em resistir. Uma coisa também que legal da gente falar aqui é a questão meu nome estava anotadinho aqui, do nióbio, né? Então, por exemplo, isso é uma das grandes pautas de campanha do Jair Bolsonaro, né? O Brasil, ele é responsável por 98% das reservas mundiais. Então, quer dizer, quase todo o nióbio do mundo está no Brasil, né? E aí ele já falou que o nióbio vai ser a porta de entrada de recurso para ele. Sim. Só que uma coisa que é interessante a gente saber é que se 98% das reservas mundiais de nióbio estão no Brasil, elas não são trabalhadas, extraídas por empresas brasileiras. Por quê? Porque grandes corporações chinesas, japonesas e sul-coreanas detêm o monopólio desse nióbio. As maiores jazidas são em Catalão e em Araxá, em Minas. E a tendência é isso, que mais empresas, as empresas canadenses, dos Estados Unidos, venham fortemente, tá, para conseguir cobrir toda essa reserva, né? Então, isso também nos preocupa, né? Sim, não, com certeza. E, na verdade, a gente tem... Pensando até aqui em São José do Norte, né? Fiquei pensando na tua fala. A gente já tinha, né, um contexto, uma conjuntura difícil. Isso. Agora nós temos no estado, né, um governador que a gente está ainda observando, aguardando para ver como vai ser o posicionamento, né, do Eduardo Leite. Diferente do Jair, não tivemos ainda alguns posicionamentos, né? Estamos com muitas dúvidas e curiosidades. Então, é isso, né? Mas à primeira vista é um governador eleito de direita do PSDB, né? Então a gente vai ver até onde ele carrega isso, né? A gente falava até do perfil Dória, né? Enfim, a gente aguarda para ver qual será o perfil, o posicionamento do Eduardo Leite. E, em âmbito nacional, Jair Bolsonaro. Então, sim, já era bastante preocupante, falando aqui do lado da cidade de irmã nossa, São José do Norte, já era bastante preocupante, agora... mais alarmante ainda. Bem mais, né, André? Uma coisa que você falou do PSDB, eu acho que é legal a gente também entender, o PSDB, ele era a grande oposição nos últimos anos, né? Sim. Ele sai bem derrotado dessa eleição, por mais que ele saia com 2 governadores em 2 das 5 principais estados brasileiros, né? Maiores, como é que eles chamam? Maiores eleitorais, né? Maiores currais eleitorais, tem outro nome pra isso. Sim. Agora. Os que não são distritos, mas enfim, concentração de eleitores. E aí o Dória e o Eduardo Leite, eles vêm como as grandes lideranças do PSDB a disputarem, e aí eles vão ser cruciais, né? Porque o Dória já se posicionou pró-Bolsonaro, né? E o Eduardo Leite, ele falou que
votava no Bolsonaro, mas a gente não viu mais nenhum avanço nesse sentido também. Então o PSDB ele vai ser meio que fiel da balança lá na Câmara, né? Lá na Assembleia Legislativa também. Então acho que é uma das coisas a gente olhar o PSDB e o PMDB. O PMDB sempre vai pro lado do governo, né? A gente sabe como é que é, né? Mas eles serão fiéis na balança, porque hoje ele não tem ainda a maioria lá na Assembleia. Então ele vai ter que dialogar. E aí a gente sabe que ele não é bom nisso, né? Dialogar não é o Diálogo forte. não é com ele, né? Não. Então, isso também a gente precisa aguardar aí. Outro ponto interessante da gente olhar, você falou de São José do Norte, né? E com relação à mineração, a FURG, há algum tempo atrás, ela fechou um contrato, né? Com a Fundação Renova, de 15 milhões de reais, para pesquisas... ecotoxicológicas, tá? Então, são dados interessantíssimos e necessários para a produção dos relatórios, mas que a população não vai ter acesso porque existe uma cláusula no contrato que proíbe os pesquisadores de divulgarem esses dados, certo? Mesmo sendo uma universidade pública, recurso público, os dados primeiro vão para a Fundação Renova. A Fundação Renova é a responsável pelo processo de mitigação lá de Mariana, tá? Então, se a população de Mariana já está tendo dificuldade em receber seus recursos depois da grande tragédia, a tendência agora também é ter mais dificuldade ainda. E aí entender que a FURG hoje ela é parte desse processo, tá? Porque nós temos professores, estudantes, técnicos trabalhando para essa Fundação Renova por meio de um consórcio de redes de universidades brasileiras, né? Então, esses dados que vão estar sendo produzidos pela FURG lá em Mariana, nós não teremos acesso. Eu só imagino, eu estou olhando aqui. Tá no... Deixa eu só carregar aqui. Para ver qual é o Brasil de Fato. É isso, tá no Brasil de Fato. Eu tinha comentado fora do ar contigo, né? O título da matéria é publicada ontem, 4 de novembro, rompimentos familiares, perda da autonomia financeira e sobrecarga emocional. Aí só o subtítulo, tá? Às vésperas dos 3 anos do crime da Samarco, atingidas pela lama, debatem as consequências da tragédia para a vida das mulheres. E aí traz aqui, enfim, né, alguns depoimentos e diz que 70% das mulheres cadastradas pela Renova não foram reconhecidas pela Fundação e estão sem nenhum tipo de reparação. É isso. Então você tem 15 milhões para uma universidade fazer pesquisas que até são necessárias, né? Sim, que são sim. Para ver o índice de contaminação da bacia hidrográfica toda, porém 15 milhões para a universidade fazer as pesquisas, mas a população que foi diretamente atingida, principalmente essas mulheres, não vão ter os seus recursos, né? E aí quando a gente entra no site da Renova, você entra no canal do YouTube da Renova, não, é tudo bonitinho, ele pega a população que está lá, que eles estão fazendo trabalhos bonitos de devolver os animais, devolver a vida para essas pessoas, só que quando a gente vai ver na realidade... o buraco é mais embaixo, com né? certeza. Então, o caminho vai ser duro e vai ser necessário muito diálogo entre nós para resistir, para se organizar, para pensar nossas pesquisas na universidade, pensar as mobilizações nos territórios. A gente vai ter que conversar muito com as populações, sabe? Reunir, entender tudo esse contexto para a gente avançar, nem avançar, para a gente não retroceder demais, né, gente? Acho que avançar, a gente nem tá pensando mais em avançar, né, agora, a gente tá tentando resistir, né? E eu tô trazendo só mais um pouco de informação aqui ao longo da matéria, traz depoimentos de algumas mulheres, e aí diz, assim como elas, inúmeras são as mulheres afetadas pelo crime da Samarco. Para debater essa situação, o movimento dos atingidos por barragens, o MAB, que já tiveram aqui também, tiveram em várias atividades na universidade, está realizando, então, ontem e hoje, 4 e 5 de novembro, o Encontro das Mulheres Atingidas em Mariana, tá? Estão participando ali indígenas, quilombolas, pescadoras, garimpeiras, agricultoras e diversas outras trabalhadoras que tiveram suas vidas afetadas pela lama. Então,
participando desse ato, tá? Então, no primeiro dia do encontro foi ontem, mulheres de toda a bacia do Rio Doce deram depoimento sobre os principais problemas que enfrentam. Os mais recorrentes são perda da independência financeira, conflitos familiares, como a violência doméstica, o rompimento dos laços afetivos e a sobrecarga física e psicológica que enfrentam por cuidar da saúde dos familiares. E aí tem mais informações ali, mas acho que esse destaque é importante para a gente ter noção do quanto mexe com a vida dessas famílias, né? E aí estava dando uma olhadinha num dos depoimentos, uma das mulheres diz que à época do crime ela ainda estava amamentando a filha menor, que ficaram cerca de 15 dias sem água, enfim. São situações que, por mais que a gente não passe, né, eu não tenha vivenciado uma experiência dessas, é necessário que a gente volte a olhar. E como tu bem trouxe, né? Foi um crime que tomou proporção e ocupou a mídia, mas não é o único. Não, né? Temos muitos por aí. E aí, quando aí as pessoas estão nos ouvindo e falam, mas esses ambientalistas são contra a mineração, né? Não, a gente não é contra a mineração. A gente sabe que nós dependemos dos minérios para viver, sabe? Nós somos contra esse modelo de mineração também, tá? Que destrói os territórios, né? Acaba com as vidas. A mineração, ela tem um impacto ambiental muito grande, né? E aí, por exemplo, tem o movimento do UMAN, né? O UMAN, ele tem um princípio que é interessante, assim, que qual que é a busca deles? É a soberania popular na mineração. Que as comunidades tradicionais, elas possam escolher se elas querem ou não esses empreendimentos nos seus territórios, sabe? Pronto. Que ela possa dizer não, mas que ela esteja total a par do que possa acontecer. Como eles dizem assim, o respeito à manutenção de áreas livres de mineração, o respeito à criação de áreas de preservação em terras indígenas, territórios quilombolas e assentamentos rurais no Brasil. Então, priorizar a diversificação das exportações brasileiras centrando no avanço tecnológico. Então, a gente acredita que nós temos que avançar tecnologicamente. Sim. Mas que nós primeiro precisamos olhar para essas pessoas nos territórios, para a manutenção dos seus estilos de vida, porque é essa manutenção de estilo de vida que também que faz a manutenção da diversidade, da biodiversidade brasileira. Dos Isso já está provado. Naturais, claro que sim. Que as comunidades tradicionais são as principais responsáveis pela manutenção da biodiversidade brasileira. E que esse modelo de desenvolvimento, esse modelo de mineração, ele acaba com esses territórios, ele acaba com essa biodiversidade brasileira. Total. Entende? Total. Não, e é isso, usando o exemplo de Mariana, que já que foi amplamente conhecido e divulgado, para a empresa é algo muito fácil, depois do crime feito, depois do ocorrido, tira instalações daquele lugar e coloca instalações em outro e segue explorando. Porque o objetivo, a finalidade da empresa é a exploração, a obtenção daqueles recursos para o lucro. E depois ela vai embora. Ponto, né? E depois que acabou o minério ali... É isso, né? Ela se manda, entende? Isso. Uma então... das coisas que, também é legal a gente tá finalizando aqui para deixar é que hoje, depois de Minas Gerais, o Pará é um dos estados que mais sofre com a mineração. Olha aí. A legislação brasileira, como eu falei, das áreas de proteção e conservação, ela protege a Amazônia brasileira da mineração também, entende? Então ela está muito ali na borda da Amazônia. A tendência é que agora a mineração entre na floresta amazônica. Então, se o ciclo do gado já está lá, se outros ciclos já estão lá, a gente acredita também que agora pode ser que o ciclo da mineração chegue na floresta amazônica. Isso causará um grande impacto na floresta amazônica. E voltando... né, André, a informação que pode ser fake news, especulação, seja lá o que for, mas a gente precisa estar atento para a fala de Jair Bolsonaro, quando ele diz que territórios indígenas, quilombolas, isso tudo tem que ser mudado porque não é assim que funciona, a gente precisa de espaço para o desenvolvimento do país. Como se esses territórios pouquíssimos, que não há nada de justiça no pouco de território indígena e quilombola que se tem, considerando toda a história do povo, mas ele coloca como se estivesse nas mãos, ou a responsabilidade do não desenvolvimento fosse dos povos tradicionais. São preguiçosos, né? Poxa vida. Segundo ele. Né? Então, sim, a ameaça real. Já existia e agora pode ser catastrófica.
Né? E eu acho que cabe a gente é isso, é informar, tentar antever esses grandes projetos, entendê-los e comunicar à população, tentar trazer. Porém, num momento de fake news muito forte, né, de perseguição às pessoas que pensam, aos intelectuais desse país, então não serão tempos fáceis para a gente levar, não a verdade, mas levar essas informações, sabe, para os territórios de luta aqui, porque por outro lado eles estão produzindo muita mentira, né, muita desinformação, e é isso que você fala, né, quando eles falam que parte desses territórios, ele fala que parte dos territórios atrapalha o desenvolvimento, tem parte da população dos grandes centros que acreditam nele, né. Sim, e aí é isso, se com a liberação de armas nós já somos, se sem liberação de armas nós já somos o país que já mais mata negros, mais mata LGBTs, mais mata ambientalista, a tendência é piorar. É piorar. Bastante. André, 11h54, para a gente finalizar o programa de hoje, temos aí 2, 3 minutinhos, não sei se ficou algo de fora, se tu quer trazer, ou se tu quer reforçar alguma coisa. Reforçar que vai ser necessário a gente, muito diálogo, que a esquerda aí possa se olhar, dialogar, conversar, tentar entender o momento, diminuir as vaidades, sabe, para tentar entender. Ninguém pode ser mais dono da verdade. Acho que o diálogo agora vai caber para todo mundo se entender e poder resistir, né, nesse avanço do neoliberalismo no Brasil, do fascismo no Brasil, dessa agenda do mercado, que acho que ela vem forte agora, e não levando em consideração as realidades geográficas, as realidades culturais dos territórios. É uma monocultura forte que vem mesmo, assim, é uma hegemonização muito forte mesmo, assim, dessa cultura do consumo. Então, acho que é isso, Deca, o recado que a gente quer deixar pro pessoal, de que é necessário se organizar para resistir. Então, aqui no Rio Grande do Sul, para quem quiser entender, nós temos 2 grandes projetos, então vamos tentar entender para que a metade sul já tão sofrida não sofram mais ainda com esses empreendimentos minerários aqui na metade sul. Que a gente fique atento, né? A gente vai seguir acompanhando, né, André? Sim, estaremos aqui mais vezes, né? É isso mesmo, né? E fica o reforço, né, de que a gente tem um encontro, no mínimo, mensal com o Observatório, mas tendo a possibilidade, tendo a demanda, venham, façam contato que a gente, né, traz mais informações aqui, que é isso que o povo precisa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e, né, estamos aí de mãos dadas aí para resistir. É isso aí, estamos. De fundo tá rolando Podres Poderes com André Moato. Isso, né? mesmo. Baita versão. Então tá, a gente vai se despedindo por aqui. Esta edição reprisa às 11 horas da noite no canal 15 da NET e também pelo furgtv.furg.br. Amanhã às 11 horas da manhã a gente tá de volta. Até lá. Será que essa minha estúpida retórica terá que se ouvir, terá que soar por mais de um ano? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, padres e índios e negros, bichas e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu trânsito.